Capítulo 12. Como os cientistas usam a mente subconsciente. Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine, Poincaré, Einstein e muitos outros usaram-na para obter insights e know-how em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de cientistas e pesquisadores. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida do célebre químico Frederick von Stradonitz. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarbureto, denominado benzina. Trata-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O problema deixava-o constantemente perplexo. Aparentemente nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado, exausto, Stradonitz transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento em que ia tomar um ônibus em Londres, o subconsciente iluminou-lhe o consciente com um inesperado relâmpago. Mentalmente, Stradonitz viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando com uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou-o a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta há tanto tempo procurada, a do arranjo anular dos átomos conhecido como anel de benzina. Como um cientista famoso fazia suas descobertas. Nikola Tesla foi um brilhante pioneiro no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em museus de ciências, e sempre uma das favoritas da meninada, foi uma de suas invenções. Trata-se de uma esfera de metal carregada de eletricidade. Quando alguém a toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos do curioso fiquem em pé. Tesla realizou também experimentos com transmissão de energia. Suas ideias sobre esse tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, formulava-a na imaginação e em seguida transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente reconstruiria e revelaria ao consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão, examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos. Não perdia tempo corrigindo defeitos e fornecia aos assistentes o produto final acabado, perfeito de sua mente. Em entrevista ele disse o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. Como um naturalista famoso solucionou seu problema? O professor Louis Agassiz, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos do século XIX. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. O exemplo seguinte foi tirado da biografia do cientista, escrita por sua esposa. Ele estava havia 2 semanas tentando decifrar a impressão um tanto vaga de um peixe fóssil na lasca de pedra em que fora preservado. Cansado e perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois, acordou certa noite convencido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todos os aspectos que lhe faltavam, perfeitamente restaurado. Mas, quando tentou prender na mente e tornar nítida a imagem, ela lhe escapou. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o Jardim des Plantes, pensando que, ao examinar novamente a impressão, deveria haver alguma coisa que o colocaria na pista de sua visão. Mas, em vão. O registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte, voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu, como antes da memória. Na esperança de que a experiência se repetisse na terceira noite, pôs lápis e papel ao lado da cama, antes de dormir. E como esperava, perto do amanhecer, o peixe reapareceu no sonho, confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre suas características zoológicas. Ainda sonolento em total escuridão, traçou essas características no papel ao lado da cama
Pela manhã, notou surpreso que no esboço feito à noite havia aspectos que julgara impossível que o fóssil pudesse revelar. Correu para o jardim des Plantes e, usando o desenho como guia, conseguiu com um cinzel raspar o excesso superficial de pedra, sob a qual descobriu ocultas as partes que faltavam no peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe correspondia ao que vira em sonho e ao desenho, e conseguiu classificá-lo com facilidade. Como um médico renomado resolveu o problema do diabetes? Na década de 1920, o Dr. Frederick Banting, médico brilhante e pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. O Dr. Banting passou longo tempo fazendo experimentos e estudando a literatura internacional sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, pareciam ser um beco sem saída. Certa noite, exausto, com mais um longo dia do que pareciam ser esforços inúteis, caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu-o a extrair o resíduo do ducto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou-o à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Notem que o Dr. Banting estudou conscientemente o problema durante muito tempo, procurando uma solução, uma maneira de resolvê-lo. O subconsciente respondeu nessa conformidade. Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Ela talvez demore algum tempo, mas não fique desanimado. Continue, todas as noites, antes de dormir, a transferir o problema para o subconsciente, como se nunca tivesse feito isso antes. Se a solução continuar a demorar a aparecer, talvez você esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil e que levará tempo para resolver. Esse fato não deve surpreendê-lo. Geralmente sentimos a tentação de pensar que nossos problemas são de difícil solução. Se não fossem, não seriam problemas. Mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente, não há tempo nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta nesse momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar por algum momento no futuro. Mantenha fé no resultado. Convença-se agora, enquanto lê este livro, de que há a resposta e a solução perfeita que espera. Como um cientista escapou de um campo de concentração soviético, o Dr. Lothar von Blank-Schmidt, ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribui sua sobrevivência e fuga para a liberdade ao poder do subconsciente. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era de 150 quilos por dia. No caso de o prisioneiro não atingir a cota, sua primeira ração de alimento era cortada, e pouco tempo depois, ele descansava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que de alguma maneira meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída, minha família dizimada, e todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra, ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse ao meu subconsciente: quero ir para Los Angeles, e você vai encontrar um jeito. Eu vira fotos de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo o Wilshire Boulevard em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim, antes da guerra, que hoje é minha esposa. Imaginava-me visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias tinha o cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano, subindo e descendo os bulevares de Los Angeles. Tornava tudo isso vívido e real. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores no outro lado do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros, que eram postos em fila. Ele gritava 1, 2, 3 e etc. E quando o 17 era chamado, o meu número,
Eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender a um chamado, e quando voltou, recomeçou a contar por engano no número seguinte, como sendo 17. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiros era o mesmo, e não deram por minha falta. E até que descobrissem isso, levaria um longo tempo. Saí do campo sem ser visto, e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigiam para a Polônia e viajei neles à noite, até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite no Palace Hotel em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser seu hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. E quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava pelo Wilshire Boulevard e muitos outros que eu imaginara com cores tão vívidas durante os longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente tantas vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado ao meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. Como arqueólogos e paleontólogos reconstruem cenários antigos. O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história de nossa espécie. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho com resultados maravilhosos a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce, olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas. O cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o a cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos. E mais uma vez, andam e falam. O passado torna-se o presente vivo. E descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Como receber orientação do subconsciente? Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, ou quando não consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se fica com medo ou preocupado, você não está realmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Vejamos agora os passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Mobilize a atenção. Focalize o pensamento na solução do problema. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se a tivesse agora. Deixe a mente desfrutar, de forma relaxada, dessa sensação de felicidade e contentamento. E em seguida vá dormir. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja de uma forma inesperada em sua mente. Para receber orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez perdi um anel valioso, que era também uma joia de família. Procurei-o por todos os lugares em vão. Fiquei aborrecido e triste com a perda. Naquela noite, conversei com meu subconsciente, da mesma maneira como o faria com uma pessoa, antes de cair no sono.
Disse-lhe: você sabe tudo, sabe onde está o anel, e, portanto, mostre-me onde ele está. Pela manhã acordei de repente com as seguintes palavras buzinando no meu ouvido: pergunte a Robert. Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em que poderia pensar era o filho de 9 anos do meu vizinho. Por que ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. Por acaso você o viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei-o ontem no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas me esqueci. O subconsciente sempre responderá, se confiar nele. O subconsciente disse onde estava o testamento perdido. O jovem Hugo R. assistia a minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência que tivera com o poder do subconsciente. O pai dele morrera de repente, aparentemente sem deixar testamento. A irmã, contudo, disse-lhe que o pai o mencionara certa vez, acrescentando que se esforçara para ser justo com todos. Hugo compreendeu que se um juiz decidisse que seu pai falecera sem deixar testamento, a propriedade seria dividida de acordo com regras determinadas pelo Estado. Não era provável que essa solução se ajustasse aos desejos do pai. Além do mais, despesas judiciais consumiriam grande parte do espólio. Ele e a irmã procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar o testamento. E começaram a perguntar-se se o documento efetivamente existia. Hugo, porém, lembrou-se de que aprendera sobre o uso do subconsciente. Antes de dormir, conversou com sua mente mais profunda, dizendo: agora transfira esse pedido à minha mente subconsciente. Ela sabe onde está o testamento do meu pai e vai me dizer. Em seguida condensou o pedido em uma única palavra: responda. Repetiu-a diversas vezes como se fosse uma canção de ninar e foi dormir com a palavra responda, ecoando na mente. Na manhã seguinte acordou com uma ânsia imensa de ir a um certo banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a esse respeito. Teria ouvido o pai mencionar esse banco em alguma ocasião? Notara por acaso uma carta do banco na correspondência do pai? Não tinha certeza, mas sabia que precisava conferir o palpite. Foi ao banco naquela manhã. No fim, um funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre, o testamento foi encontrado. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Vamos supor que você está em dúvida se deve vender sua casa, comprar certas ações, romper uma sociedade, mudar-se para Nova York ou permanecer em Los Angeles, dissolver um contrato em vigor ou fazer um novo. Faça o seguinte: sente-se tranquilamente em uma poltrona ou à mesa do escritório. Lembre-se de que há a lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento. A reação é a resposta da mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo. É a sua natureza. Ele rebota, recompensa e resgata. E segue a lei da correspondência. Responde correspondendo, pensando na ação correta. Você automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que é a orientação ou a resposta do subconsciente. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Isso significa que usa a inteligência infinita existente na mente subconsciente a um ponto em que ela começa a agir por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior, residente em você, que tudo sabe e é onipotente. Suas decisões serão corretas. Só poderá haver ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é compulsória. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou ação correta implica procurar tenazmente a resposta certa, até que ela lhe ocorra à mente.
A resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível, que você sabe que é verdade. Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode, em hipótese nenhuma, fracassar ou dar um passo em falso, enquanto age de acordo com a sabedoria interna. E descobrirá que todas as suas decisões são certas e todos os seus caminhos pacíficos. Pontos importantes a recordar. Primeiro, lembre-se de que a mente subconsciente foi a responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. 2. Ao concentrar a atenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, a mente subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução pronta e acabada à mente consciente. 3. Se está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira antes de dormir o problema para o subconsciente, e a resposta virá sempre. Isso nunca falha. 4. Nem sempre conseguimos a solução do dia para a noite. Continue a fazer seu pedido ao subconsciente, até o dia em que o sol raiar e afugentar as trevas. 5. Você atrasa a resposta achando que ela vai levar muito tempo, ou que se trata de um problema espinhoso. O subconsciente não reconhece problemas, só conhece soluções. 6. Acredite que tem agora a resposta. Sinta a alegria da resposta e como se sentiria quando a recebesse. O subconsciente reagirá a este sentimento. 7. Qualquer quadro mental, sustentado pela fé e pela esperança, se tornará realidade, graças ao poder milagroso do subconsciente. Confie nele. Acredite em seu poder e maravilhas acontecerão enquanto você ora. 8. O subconsciente é um tesouro de memória, e nele estão gravadas todas as suas experiências, desde a mais tenra idade. 9. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos, fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. 10. Antes de dormir, passe ao subconsciente o pedido de solução. Confie nele. Acredite nele. E a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê. E você não deve duvidar dele ou questionar-lhe os poderes. 11. A ação é o pensamento e a reação, a resposta do subconsciente. Se seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. 12. A orientação chega sob a forma de sentimento, percepção interna, ou um palpite irresistível, que lhe diz que você está certo. Trata-se de um sentimento tátil interno. Siga-o com a simplicidade da fé. Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina, e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia. Dormimos para dar descanso ao corpo, e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal-entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor. Unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Por que dormimos? O Dr. John Bigelow, um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono,
demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais, conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas neste livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos e discórdias, e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo, e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente, pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida. Você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Efeitos surpreendentes da privação do sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos, chamado Randy Gardner, decidiu que seria mencionado no Guinness Book of World Records. Manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada. Sofreu lapsos de memória. Nas últimas horas começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos graves. De acordo com o National Road Traffic Safety, Departamento Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem, exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de falta de sono. Porém, os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microsonos, desses segundos de valor inestimável. O sono traz conselhos. Sandra F., uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir-se se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras: a inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada,
que será melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de ninar, enquanto mergulhava no sono. Pela manhã teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. O recusou. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e a aconselhou neste sentido. Salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger, se oramos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada, dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar, antes de adormecer. Na mesma noite tive um sonho, no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse, leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. E tudo isso aconteceu não muito tempo depois, no país para o qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo. Fala-lhe frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei, e que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sob o disfarce de uma pessoa, em quem eu confiava e que respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob a forma de mãe, que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para não ir a um tal ou qual lugar, e dá a razão do aviso. Às vezes o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra da nossa mãe, ou alguma pessoa amada. Paramos e nos viramos, procurando-a. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto. O futuro está em nossa mente subconsciente. Lembre-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que os mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Não há nada de estranho no sonho em que vi manchetes de jornais muito antes dos fatos que mencionavam. Esses fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que os provocariam. Todos os seus planos já estavam gravados naquele grande instrumento de registro. O subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de amanhã estão em nossa mente subconsciente, como também os da próxima semana ou os do próximo mês, e podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos e por clarividentes. Nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvermos orar. Nada é predeterminado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos, cremos, determina nosso destino. Podemos, por meio da prece científica, moldar, construir e criar o nosso futuro. Aquilo que semeia, o homem também colhe. Com um cochilo, ganhou $15.000. Há alguns anos, um aluno meu enviou-me um recorte de jornal relatando sobre um indivíduo chamado Ray Hammerstrom, que trabalhava como laminador em uma siderúrgica em Pittsburgh. A usina havia instalado recentemente uma nova máquina que controlava o fornecimento de barras de ferro recém-forjadas a uma instalação denominada camas de esfriamento. Mas, a despeito dos melhores esforços dos mecânicos, não se conseguiu que a máquina funcionasse devidamente. Engenheiros trabalharam no problema durante vários dias, sem resultado. Hammerstrom refletiu bastante sobre o problema. Tentou imaginar um novo projeto que funcionasse. Nada lhe ocorreu.
Certa tarde deitou-se para tirar um cochilo. Caiu no sono ainda pensando no problema da manobra da fornada para a cama de esfriamento. Durante o cochilo teve um sonho, no qual viu o desenho perfeito para a chave defeituosa. Ao acordar fez um esboço do novo desenho, seguindo a orientação do sonho. Esse cochilo visionário rendeu a Hammerstrom uma gratificação de $15.000, o maior prêmio que a empresa já dera a um empregado por uma ideia. Como um famoso professor, dormindo, resolveu seu problema. O Dr. Ray V. Helprecht, eminente professor de assírio da Universidade da Pensilvânia, conta em suas memórias uma experiência extraordinária. Certa noite de sábado, eu me sentia muito cansado, tentando em vão decifrar 2 pequenos fragmentos de ágata que se pensava pertencerem a anéis que haviam sido usados por babilônios. Por volta de meia-noite, cansado, exausto, fui dormir e tive o notável sonho seguinte. Um alto e magro sacerdote de Nippur, de uns 40 anos, levou-me à câmara do tesouro do templo, um aposento pequeno, de teto baixo, sem janelas, com pedaços de ágata e lápis lazuli, espalhados pelo chão. Nesse local ele se dirigiu a mim nas seguintes palavras: os 2 fragmentos que o senhor discutiu separadamente nas páginas 22 e 26 formavam um par, não um anel. Os 2 primeiros anéis serviam como brincos na estátua de Deus. Os 2 fragmentos que estão em seu poder são partes deles. Se unir os 2, vai obter confirmação de minhas palavras. Eu acordei imediatamente, examinei os fragmentos e, para meu espanto, tive a confirmação do sonho. O problema fora finalmente resolvido. O relato demonstra claramente a manifestação criativa da mente subconsciente do professor, que conhecia a solução de todos os seus problemas. Como a mente subconsciente trabalhou para um escritor famoso enquanto ele dormia. Em um de seus livros, Across the Plains, Robert Louis Stevenson dedica um capítulo inteiro à questão dos sonhos. Ele era uma pessoa que tinha sonhos extraordinariamente vívidos e cultivava o hábito de todas as noites antes de dormir dar instruções específicas à mente subconsciente. Pedia-lhe que inventasse histórias enquanto ele dormia. Se sua conta bancária estava com saldo baixo, por exemplo, o comando ao subconsciente era alguma coisa como: invente um bom e emocionante romance que seja aceito pelos editores e que me dê um bom dinheiro. A mente subconsciente respondia de forma magnífica. Conta Stevenson. Esses pequenos elfos, as inteligências e poderes de seu subconsciente, podem me contar uma história parte por parte, como se fosse um seriado, e me manter seu suposto criador, durante todo o tempo em total ignorância do lugar aonde vão chegar. A parte de meu trabalho, realizada enquanto estou acordado, enquanto ele estava sabiamente consciente e desperto, não é de modo nenhum necessariamente minha, desde que tudo demonstra que os elfos participam dela, mesmo nessas ocasiões. Durma em paz e acorde alegre. Se você sofre de insônia, vai achar muito eficaz a prece seguinte. Repita, lenta, tranquila e carinhosamente antes de dormir. Os dedos dos meus pés estão relaxados, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados. Minhas mãos e meus braços estão relaxados. Meu pescoço está relaxado. Meu cérebro está relaxado. Meu rosto está relaxado. Meus olhos estão relaxados. Toda a minha mente e meu corpo estão relaxados. Por completo e livremente, perdoo a todos e sinceramente lhes desejo harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, equilibrado, sereno, calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio se apossa de mim, e uma grande calma aquieta todo o meu ser enquanto dou conta da presença divina em mim. Sei que a manifestação de vida e amor me curará. Envolvo-me no manto do amor e adormeço cheio de boa vontade para todas as pessoas. Durante toda a noite a paz permanecerá comigo, e pela manhã me sentirei transbordante de vida e amor.
Um círculo de amor é traçado à minha volta. Não temerei o mal, porque tu estás comigo. Durmo em paz, acordo alegre, e nele vivo. Movo-me e tenho todo o meu ser. Resumo de ajuda às maravilhas do sono. Primeiro, se você está com medo de não acordar a tempo, sugira ao subconsciente imediatamente antes de dormir a hora exata em que quer acordar, e ele fará isso. O subconsciente não precisa de relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Não há difícil demais para o subconsciente. 2. O subconsciente jamais dorme. Está sempre no batente. Ele controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos antes de dormir. E a cura acontecerá com muito maior rapidez. 3. Orientação nos é dada enquanto dormimos, às vezes em sonho. As correntes de cura são liberadas e pela manhã você se sente renovado e rejuvenescido. 4. Quando irritado com os aborrecimentos e conflitos do dia, pare as engrenagens da mente e pense na sabedoria e inteligência da sua mente subconsciente, que está sempre pronta para servi-lo. Essa atitude lhe dará paz, força e confiança. 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. Falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono. 6. A pesquisa médica demonstra que às vezes a insônia precede os colapsos nervosos. 7. Você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é essencial para a alegria e a vida plena. 8. O cérebro cansado sente tanta falta de sono que sacrificará tudo para poder dormir. Muitos motoristas que adormecem ao volante são boas testemunhas desse fato. 9. Pessoas que sofrem de insônia têm memória medíocre e falta de coordenação motora. Ficam tontas, confusas e desorientadas. 10. O sono traz conselhos. Antes de dormir, diga que a inteligência infinita de sua mente subconsciente o orienta e o dirige na vida. Em seguida, espere pela dica, que virá às vezes acordado. 11. Confie inteiramente no subconsciente. Convença-se de que a tendência dele é sempre para a vida. Às vezes ele lhe responde com um sonho vívido e uma visão à noite. Você pode ser avisado de um perigo no sonho, como aconteceu com o autor deste livro. 12. Seu futuro já está agora em sua mente e tem como origem seus pensamentos e crenças habituais. Afirme que a inteligência infinita o conduz e guia, que todo o bem é seu e que seu futuro será maravilhoso. Acredite neste fato e aceite-o. Espere o melhor e invariavelmente o melhor lhe acontecerá. 13. Se estiver escrevendo um romance, peça de teatro, livro ou trabalhando numa invenção, converse à noite com a mente subconsciente e afirme corajosamente que a sabedoria, inteligência e poder que ela possui o estão guiando, dirigindo e revelando a peça, romance, livro ou solução perfeita, qualquer que seja. Maravilhas acontecerão se você orar dessa maneira. Dessa maneira. Dessa maneira.